Salve, salve galera, professor Milton na área, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filosofando. Hoje vamos aí discutir sobre o tema as contradições da civilização. É a situação de aprendizagem número 2, do primeiro ano, do primeiro bimestre. Nós vamos ver aí a sétima e oitava aulas do tema e vamos encerrar o tema aí do primeiro bimestre, ok? Com as contradições da civilização. Aqui é a situação de aprendizagem 2, o seu tema, as contradições da civilização, a situação problema de como os meus desejos ou os nossos desejos podem estar compatibilizados com a questão da cidadania, as competências que vão ser analisadas, e vão ser trabalhadas. Nós vamos ali analisar os processos políticos, econômicos, sociais, a questão do conhecimento, a questão da ciência, da tecnologia, enfim. Nós vamos compreender aí como é a relação entre esses ramos de conhecimento da sociedade e esses ramos das relações humanas. Então, nós temos como habilidade aqui a nossa capacidade de identificarmos e discutirmos as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas e sociais e culturais que fazem parte aí do nosso mundo. Então, nós vamos ver aí o conceito de civilização, o projeto de modernidade, o projeto de pós-modernidade ao longo da história humana. Barbárie, Então, a civilização e a barbárie, elas vão ter aí as suas definições. Lá no mundo grego, você já tinha uma questão, já tinha um conceito relacionado à barbárie, né? Os povos que não eram considerados gregos, que não pertenciam a Atenas, eram considerados povos bárbaros, ok? A barbárie, ela é definida e ela é interpretada ao longo da história como uma condição daquilo que é rústico, que é cruel, que é ruim, que é desumano, que não tem acesso à cultura. Então, um povo bárbaro seria um povo que não tem cultura, um povo que tem violência, é um povo agressivo, é um povo que não sabe viver em sociedade, né? São culturas atrasadas. Nós vimos isso muito aí nos períodos de colonização dos europeus na América e principalmente na África, onde eles colonizaram os povos aí, né, principalmente da África, até meados dos anos 50 e algumas nações, inclusive, até coisa de 20 anos atrás. Então nós tivemos aí a colonização de algumas nações, de alguns países, e com a justificativa de que eles eram bárbaros, não tinham uma cultura avançada. Nós vamos ver agora aqui o conceito de civilização. Então, quando nós falamos em civilização, a grosso modo, galera? De acordo aí com as teorias dominantes que estão perpetuando ao longo da história, é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou região. É um ato de ser civilizado, ou seja, se tornar uma espécie de cortês, educado, com cultura, com toda aquela coisa bonita de nação, de ideia de nacionalidade, aquela ideia de povo culto, bem educado, enfim. Este é o conceito de civilização. Civilização, como está dizendo aí, é o estado de cultura social que é caracterizado pelo progresso da ciência, da religião, da arte, da cultura, da política, enfim, da tecnologia, ok? De um povo que tem uma economia bem regulada, que tem avanços científicos, enfim, É um povo que tem uma história construída e uma história aí ao longo, como os países europeus que predominam no mundo até hoje, né? Então, esses países são considerados civilizados. Mas se nós formos prestar atenção, historicamente falando, são povos que agiram de forma bruta com aqueles povos que eles consideravam bárbaros. Aqui nós vamos fazer, galera, durante as aulas,
uma leitura aí do Navio Negreiro, uma obra aí de Castro Alves, ok? Onde nós vamos trabalhar a questão do processo de exploração, ok? Os navios negreiros eram navios que traziam ali os escravos em condições precárias, onde muitos deles eram mortos. Então, ao mesmo tempo, nessas duas tabelas que nós vamos ter aqui, nós vamos observar que houveram avanços, que são avanços considerados de cidadania, de direitos, de legitimidade, de liberdade, enfim, uma série de valores importantes para a humanidade. E ao lado aqui nós vamos ver também as desordens, as barbaridades, as coisas cruéis que foram desenvolvidos e que foram realizados por esses mesmos povos que se consideram povos de civilização, né? Que são cultos, que são educados, que trouxeram benefícios para a humanidade. De um lado eu tenho aí, né, esse paradoxo, essa diferenciação, essa questão de justiça social, e ao lado aqui eu tenho uma questão de exploração social, de extermínio, de perseguição contra gênero, contra etnias, enfim, né? De massacres e de exploração econômica e social de determinadas populações. O que é a modernidade? Quando falamos em modernidade, tá, galera? Nós vamos falar lá do período moderno, por volta de 1453, com as revoluções que vão ocorrer, revoluções tanto nas áreas das ciências humanas, quanto nas áreas aí das ciências naturais, ok? Vai ser o período aí das grandes revoluções científicas, o período do humanismo, do iluminismo, do renascentismo, ok? Que colocaram o ser humano dentro aí do aspecto, do espectro das transformações. Então, o homem aqui vai ser o centro do universo, a razão vai superar a questão teológica como predominante, que era até então no período medieval, tá? Você tinha aí a teologia, a Igreja Católica, tendo domínio sobre o comportamento, sobre a arte, sobre a cultura, enfim, sobre tudo, inclusive a filosofia. Então, o período moderno é o período em que o homem é colocado como centro do universo. Você vai ter aí o heliocentrismo, né? As revoluções científicas, e a história humana passa a ser tratada a partir da razão, e a ciência como aquela que vai dominar e que vai fazer a espécie humana avançar. Então, a modernidade vai apostar de forma radical na razão. Nós vamos ter aí os projetos iluministas como a razão, como instrumento de liberdade da humanidade. A pós-modernidade, tá, é um conceito aí que vai se estruturar a partir aí desde os fins dos anos 80, mas que, se a gente parar para pensar, esse processo da pós-modernidade vai ser despertado ali pela escola de Frankfurt, que vão criar ou que vão criticar de forma severa o projeto iluminista. O projeto iluminista visava, tá, a grosso modo, tá, galera, bem rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, o processo de libertação por meio da razão, a razão libertadora. A escola de Frankfurt vai dizer que essa razão atendeu o projeto capitalista de produção e fez uma razão instrumental que controla os homens e modela os homens de acordo com as necessidades de mercado. Okay? O homem passa a ser um mero instrumento do processo de produção e reprodução do capitalismo. O homem é colocado como um objeto com uma finalidade, que é fazer com que o capitalismo se fortaleça. A razão, ao invés de ser libertadora, passa a ser controladora, modelando todos os comportamentos humanos, tornando uma sociedade aí
muito homogênea nos comportamentos, ok? Apesar de sermos heterogêneos, né, uma sociedade com diversos comportamentos, eles procuraram modelar e moldar os comportamentos humanos de acordo com suas necessidades. Aqui alguns nomes da escola de Frankfurt, tá? Dois deles que nós vamos trabalhar mais à frente aqui, o Adorno e o Horkheimer, ok? Outros autores aqui, Marcuse, Walter Benjamin, tá? Erich Fromm e outros aí que fazem parte aí da escola de Frankfurt, Walter Benjamin, enfim. Todos eles da escola de Frankfurt vão aí fazer um trabalho de teoria crítica social. A escola de Frankfurt surge no início ali do século XX, tá? 1920, é o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, e vários nomes aí vão fazer uma teoria crítica social. Eles vão cunhar termos como indústria cultural, cultura de massa, onde a indústria, né, transformou a cultura numa fábrica, onde a cultura não é para ensinar, e sim para lucrar, modelar os comportamentos, modelar até o lazer das pessoas que precisam estar de acordo aí com as necessidades do capital. Então, eu produzo cultura para convencer as pessoas e aliená-las da realidade social existente. Aqui um belíssimo livro, tá? De Theodor Adorno e Marx Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, que vai fazer essa crítica ao modelamento, à modelação dos controles sociais da sociedade, tá? Peço a vocês, galera, que assistam o vídeo, se inscrevam no canal e até a nossa próxima aula.